Canal Leitura Diária CPAD. Se você já é inscrito, curta e compartilhe. Se ainda não é, inscreva-se e ative as notificações. A paz do Senhor, eu sou Ruth Norberto, pertenço à Igreja Assembleia de Deus no Colubandê, São Gonçalo, Rio de Janeiro, pastor presidente Samuel Silva, congrego na Adcol Jardim Coelho, pastor local Fábio Quintino. Fazendo o comentário de hoje, quarta-feira, da lição 8 do quarto trimestre de 2022, revista CPAD. E o título desta lição, O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. O tema do comentário de hoje, Jesus viu o povo de Israel como um rebanho de ovelhas sem pastor. O texto base está registrado em Mateus capítulo 9, versículo 36. Faremos então esta leitura. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. A lição desta semana está tratando de um contraste entre o bom pastor e o pastor infiel, e um povo que sofre quando o pastor não cuida do rebanho. Ovelha e pastor é uma analogia para ensinar sobre o relacionamento da liderança no cuidado e discipulado da igreja. Do mesmo modo que o pastor protege e livra as ovelhas do lobo, que desejam roubá-la, matá-la e destruí-las, o bom pastor tem um cajado para afastar e impedir com que os lobos as ataquem. Assim mantém as ovelhas no caminho. Por isso, o pastor, quando chama as ovelhas, elas ouvem, reconhecem e obedecem à sua voz. Quando Jesus chegou na Palestina e começou a andar em todas as cercanias, por onde ele passava, via um povo necessitado de cuidado físico e espiritual. Esse contexto nos revela o coração misericordioso de Jesus pelas multidões sofridas, que já se encontravam há algum tempo numa condição de desamparo, abandono, opressão, ignorantes quanto à palavra de Deus, sobrecarregados de culpa e pecado, sem consolo e esperança de salvação. E sabem por que esse povo se encontrava nessa situação miserável e triste? Não foi falta de pastor, pois naqueles dias haviam muitos líderes religiosos em Israel, os quais tinham o dever de guiar as ovelhas no caminho do Senhor. Houve sim negligência e descaso no pastoreio. As ovelhas perdidas não eram buscadas, as fracas não eram fortalecidas, as ignorantes não recebiam a boa instrução da palavra de Deus. E sabemos que um grupo de ovelhas espalhadas sem pastor logo se encontram em grande perigo. Mas Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Então, ao ver a multidão e após sentir compaixão por elas, Jesus chama os seus discípulos e ensina qual seria o dever. Ele diz que a seara é grande, poucos são os trabalhadores, e pede que rogai ao Senhor da seara para enviar trabalhadores. Jesus então delega funções. No reino de Deus tem trabalho para todos. A mensagem dada aos discípulos, concluímos que havia muito a ser feito. Isso nos chama para uma responsabilidade que foi delegada por Jesus aos discípulos, mas que nos alcançou. E agora é a nossa vez de buscar e cuidar dos que estão perdidos. Que a nossa oração seja: Senhor, envia trabalhadores,
obreiros comprometidos com a tua obra e com o ID do Senhor. Aqui eu me despeço, te desejando um dia cheio da presença do Senhor.